pessoal, aqui é a Natália Petris e hoje vamos falar sobre esse livro aqui do Graciliano Ramos, Histórias de Alexandre. Bem, a gente conhece o Graciliano Ramos de Vidas Secas, que a gente costuma ler na escola, e de Memórias do Cárcere, que são os dois livros mais famosos, dele. Só que esse daqui eu nunca tinha ouvido falar, Histórias de Alexandre. Ele é um livro infanto-juvenil, então ele tem uma proposta um pouco diferente daqueles outros que a gente está acostumado a conhecer dele. Então o Alexandre, esse cara aqui, é um contador de causos do sertão nordestino. Então ele já é assim, meio idosinho, ele tem um olho torto e, segundo descrevem aqui, ele é alto e magro também. E aí aqui são 14 histórias curtas, algumas até marquei, mas são 14 histórias curtas, ilustradas pelo André Neves, e as ilustrações são mais ou menos no estilo de uma xilogravura, Olha só que legal. E aí o Alexandre, ele conta umas histórias meio fantásticas, meio folclóricas, que são bem legais de se ouvir, porque parece até que a gente está ouvindo. Traz pra gente, aspectos da cultura popular. Então, o cenário típico, onde o Alexandre conta suas histórias, é como se fosse no quintal de casa, como se fosse o palco dele, ele senta e conversa com o público, que são os moradores da região, e estão sempre dispostos a ouvir e acreditar nessas suas histórias, que às vezes podem ser um pouco inverossímeis, mas eles estão dispostos a aceitar aquilo como verdade. É tipo história de pescador, O Alexandre vai contando um monte de coisa, muitas vezes se contradizendo no que ele já tinha dito antes. São 14 histórias, Então, às vezes ele fala alguma coisa numa história que depois ele volta nesse assunto já contando de uma outra forma. Então ele não é assim um narrador tão confiável, Isso torna as histórias bem engraçadas, As histórias são bem curtinhas, como eu tinha falado, para a gente poder ler para as crianças ou até mesmo trabalhar na escola. Se você for ler em casa de uma criança assim mais velha, de 7, 8 anos, elas já vão entender a história. Então aqui a primeira história tem 2 páginas só. Essa daqui é a mulher dele, a Cesária, que é ele sentado contando a história. Se eu tivesse uma criança em casa, eu leria uma história por dia, às vezes até de noite, porque pode fazer com que a criança fique sonhando, pensando nessas histórias loucas do Alexandre. Lembra um pouco a parte folclórica, de coisas fantásticas, mas também tem muitos elementos tipicamente brasileiros, que faz essa história ficar também mais rica ainda. Então a gente tem a onça, o tatu, tem alimentos como a tapioca, a mandioca, o papagaio, é bem legal. E o mais legal ainda é que tem lá o Alexandre e a sua mulher Cesária, que tá sempre lá para confirmar tudo que ele fala. Ele conta alguma coisa e fala, não é Cesária? E a Cesária fala, é sim, meu amor. Ela só concorda com tudo que ele fala, para dar essa ideia de veracidade para as histórias dele. Mas também o que tem de muito engraçado é o cego Firmino, porque ele tá sempre atento aos detalhes das histórias do Alexandre, sempre questionando alguma coisa. O Alexandre às vezes até fica chateado e fala, o senhor enxerga? E ele fala, não, então como é que o senhor quer saber como é que foi isso e foi aquilo? Que às vezes o Alexandre vai contando a história, esquece algum elemento para trás, e o Firmino lembra e pergunta para ele, mas às vezes o Alexandre nem lembra daquele elemento, nem quer falar sobre ele, e tenta dar essas cortadas meio assim no Firmino. Tem também o seu Libório, que é o amigo do Alexandre, e vai concordando com tudo que ele fala, só confirmando, assim como a Cesária. Então esses personagens que ajudam a compor esse cenário tornam a história mais divertida ainda, Elas já são histórias um pouco engraçadas, Porque, por exemplo, tem esse daqui que é do papagaio, um papagaio falador, e eu achei muito engraçado, porque a gente sabe que o papagaio, ele só repete palavras, mas aí o Alexandre conta como se o papagaio conversasse mesmo e falasse, desenvolvesse frases como uma pessoa mesmo. Então é bem engraçado assim, o papagaio conversando com ele, desafiando ele como se fosse uma pessoa, e não um bicho. E também as histórias fantásticas dele dominando uma onça, sem saber que ele estava dominando uma onça. Ele conta a história sobre como ele ficou com esse olho torto. Só que essa história, cada vez ele conta de uma forma diferente, então quem ouviu uma vez e foi lá ouvir de novo, ele já vai contar de uma outra forma. E um detalhe importante também é a linguagem, A gente sabe que o Graciliano Ramos gosta muito de brincar com a linguagem, então a linguagem também é bem próxima da linguagem oral.
o que é bem legal. E aqui, né, o que fala na orelha é bem verdade também, né? Nesse Nordeste anterior ao rádio e à televisão, era por meio de histórias fantásticas transmitidas oralmente que as pessoas se distraíam e dividiam seu folclore e suas tradições. E aqui também Graciliano Ramos colocou no início, ó, que as histórias de Alexandre não são originais, pertencem ao folclore do Nordeste, e é possível que algumas tenham sido escritas. Enfim, gente, eu não conhecia esse outro lado do Graciliano Ramos. Quando a Record Educação disponibilizou esse livro, eu logo me interessei, achei bem legal essa ideia. É um ótimo livro para se trabalhar em escolas, para você ler para alguma criança em casa, para o seu filho, para o seu sobrinho, e até mesmo para nós adultos, né? É um livro curtinho e baratinho que vale super a pena até para presentear. E aí, vocês já leram esse livro aqui ou algum outro do Graciliano Ramos? Eu só li Vidas Secas, mas também quero muito ler Memórias do Cárcere. Espero que vocês tenham gostado e que leiam esse livro também. E até a próxima!